Olá, eu sou Pedro Paulo, sou músico da Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFMG. E hoje eu vou falar um pouco sobre o solo do Bolero de Ravel para o meu instrumento, que é o fagote. A origem da peça se deve a um pedido da dançarina Ida Rubinstein, que encomendou a Ravel a criação de um balé de caráter espanhol. Ravel inicialmente pensou em realizar arranjos da peça Ibéria, que é um conjunto de peças para piano do compositor espanhol Isaac Albéniz. No entanto, por motivos de direito de autor, não foi possível a criação dessa peça e Ravel iniciou assim a criação de uma nova peça. A peça teve a sua início de produção e a sua estreia no ano de 1928. Ela possui uma melodia repetitiva, mas que aborda características riquíssimas dos timbres dos vários instrumentos da orquestra, além de inicialmente abordar um ostinato, que é um ritmo repetitivo que é apresentado inicialmente pela caixa. Bem, o solo do Bolero de Ravel para fagote é um solo que em quase todos os concursos, audições para as grandes orquestras, ele é pedido, e não é por menos. É um solo que demanda um alto controle rítmico e além de abordar toda a expressividade do instrumento numa região bastante aguda e de difícil controle técnico. Temos que levar em conta que quando Ravel escreveu o solo para fagote, muito provavelmente ele estava pensando no fagote de modelo francês, um instrumento diferente utilizado atualmente, que neste caso seria este instrumento um modelo alemão. A diferença dos modelos, tanto francês e alemão, possuem várias características, e a gente poderia falar alguma delas que seria diferença de digitação, diferença de sonoridade, de projeção sonora. E uma dessas características é que o fagote francês, de modelo francês, ele teria uma certa facilidade nos registros agudos do instrumento. Então, quando estivermos pensando na execução ou no estudo da peça, a gente tem que levar em consideração essa característica deste modelo e pensar sempre nas grandes linhas melódicas do solo, mas, no entanto, sempre se ater ou recordar o ostinato da caixa clara e sempre também recordar esse tempo de bolero. Ainda nesse tema, no tempo de bolero, que é a indicação de andamento do compositor, que consta no manuscrito Tempo de bolero moderato assai. Existe uma indicação metronômica de semini bemol 76, que foi rabiscada e posteriormente pelo próprio compositor colocado semini bemol 66. No entanto, ainda é possível encontrar em edições a indicação de semini bemol 72. A minha dica é que o instrumentista, o fagotista, tente tocar de uma maneira mais cômoda possível e destacando principalmente a expressividade. Um outro ponto que é bastante interessante e vale a pena mencionar é a indicação metronômica, a indicação de dinâmica de mezzo-piano. Essa indicação, ao meu entender, ela abrange um contexto muito mais amplo da peça, já que a peça se baseia num grande e num gigantesco crescendo, que começa com a entrada da caixa clara, depois o primeiro solo da flauta, uma indicação de dinâmica 2Ps, posteriormente a clarineta com indicação de piano, e depois em seguida o terceiro solo apresentado é o fagote com indicação de mezzo-piano. Mas vale recordar que é um mezzo-piano solista, então o músico ele deve pensar em tocar de uma maneira mais confortável e flexível para que a região aguda do instrumento, que tem a tendência de uma emissão um pouco mais difícil, um controle técnico maior, que exige um controle técnico maior, não seja comprometida em pensar em tocar piano.
um último ponto que eu poderia mencionar é, na tentativa de buscar um tudel que ajudasse e não atrapalhasse o instrumentista, de preferência um tudel 1, que tem uma facilidade na emissão dos agudos, ou um tudel especial que se vê na emissão dos agudos, mas principalmente também pensar na alma do fagote, que é a palheta, uma palheta flexível, de preferência macia ou de fácil ataque e de fácil controle, para que o instrumentista possa ter um som consequentemente flexível e poder abordar toda a extensão do instrumento, ou pelo menos parte dela, de maneira bastante mais confortável e segura. Por exemplo, o exemplo que eu poderia mencionar é que uma palheta para tocar o segundo fagote, no segundo movimento, no concerto para violino de Brahms, não deveria ser a mesma palheta para tocar o solo de bolero. São características completamente diferentes. Bem, e o último ponto seria que o músico deveria se ater e observar bastante bem todos os acentos. Ravel, nesse sentido, é bastante rico e bastante explícito quanto à utilização das tenutas com ponto ou dos acentos propriamente ditos. Não? E pensar nesses acentos como se fossem suportes ou pequenos apoios. Tá bom? Eu espero que desfrutem. Um abraço a todos.